Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos meditar, nós vamos falar aos jovens, mas é uma palavra que pode ser edificação a todos que estão presentes. Mesmo você que já é casado, você que talvez já está aí na terceira idade, já é uma pessoa adulta, a palavra de Deus ela é fonte de vida para nós. Livro do profeta Daniel, quem tem glória a Deus? Eu só estou achando vocês um pouco caladinhos, será que é o frio? Diga glória a Deus. Daniel capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 para a nossa meditação. E nós vamos ver aqui o que acontece quando um jovem ele se separa para fazer a vontade de Deus. Quantos encontraram? Diga aleluias. Que diz assim a palavra do Senhor: no ano 3º do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios também da casa de Deus. E este os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Arpenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados de conhecimento, e que fossem competentes para estar diante do rei e aprendessem da cultura da língua dos caldeus. E determinou o rei uma ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que este bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, e ao cabo dos 3 anos estivessem diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Último versículo. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que este bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Podemos tomar os nossos assentos com as mãos desocupadas. Pode bater palmas bem alegres. Palmas bem alegres para Jesus. Pode bater palmas e glorificar a Deus. Meus irmãos, eu gostaria, às vezes é até um pouco difícil para pregador da palestra, porque às vezes quando você vai ver, você já não está palestrando, você já está pregando. Mas a juventude é algo muito boa. A juventude é algo que qualquer pessoa, ela passando pela sua juventude e ele já estando numa terceira idade, ele vai dizer: o meu tempo de jovem era tão diferente. O meu tempo de jovem foi tão bom, eu aproveitei tanto. Se eu pudesse, eu voltaria alguns anos atrás da minha vida. Se eu pudesse, eu voltaria alguns anos atrás e melhoraria algumas coisas, faria outras coisas, outras deixaria de fazer, porque a juventude, por mais boa que seja, ela passa. Nós não conseguimos paralisar a nossa idade, nós não conseguimos paralisar o tempo, porque o tempo corre em uma velocidade que nós não conseguimos paralisar. E é quando a Bíblia vai dizer a respeito da juventude, a Bíblia vai pedir que aqueles que estão vivendo esta fase, eles guardem bem os seus passos, eles sejam prudentes no andar, no caminhar, eles sejam prudentes nas escolhas que vão tomar, porque qualquer decisão precipitada na juventude, ela pode gerar um transtorno para a vida inteira. Quando nós lemos Eclesiastes no capítulo 12, a Bíblia vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais você possa dizer: eu não tenho neles contentamento.
comportamento. Porque se você olhar para uma pessoa agora, e uma pessoa que tenha uma idade mais avançada, dos seus 60, dos seus 70, 80 anos, a Bíblia diz que o homem vai até os 70 anos, mas passando dos 70 anos, já vira enfado da carne. A carne já está cansado, o corpo já está fatigado, e é por isso que a Bíblia vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Lembra do teu Criador quando você ainda tem força. Lembra do teu Criador quando você ainda tem coragem. Lembra do teu coração, seja do teu Criador quando você ainda tem vigor. Porque quando nascer o desejo de trabalhar para Deus, você não vai olhar para o corpo cansado que você tem. Você não vai olhar para as suas forças debilitadas. Você vai se levantar e vai poder fazer algo para a glória de Deus. Você vai poder se levantar e vai poder agir. Você não vai ficar presa ao passado. Por que que a Bíblia vai dizer: lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias? Porque os maus dias vêm. Os maus dias podem ser dias, meus irmãos, de escolhas erradas. Algumas pessoas fizeram escolhas erradas na vida, na sua juventude, que até hoje eles colhem frutos dessa semente. Algumas pessoas estão agora vivendo os maus dias, por quê? Porque decidiram tomar um caminho diferente daquele que Deus havia traçado para eles. Alguém pode dizer: irmã, será que Deus tem um caminho traçado para alguém? Na verdade, não existe, meus irmãos, como que eu posso dizer, pessoas que nasceram para dar errado. Alguém pode dizer: não, mas o fulano nasceu e ele já nasceu debaixo de maldição. O fulano nasceu e ele já nasceu debaixo de uma palavra contrária. Mas eu quero dizer uma coisa: o homem, por uma família mais terrível que ele nasça, por mais pior que seja a família que uma pessoa seja original dali, ou seja, por mais terrível que seja a cultura ou a maneira que uma família possa proceder à sua vida, uma criança, quando nasce, ela nasce sem maldição. Ela nasce porque as crianças delas são o reino dos céus. Mas a maneira que cada um é criado, alguns traz uma religiosidade, outros traz uma cultura familiar. Mas quando a pessoa chega numa idade de adolescente, ela precisa decidir a vida dela. Algumas pessoas decidem a caminhar da maneira que a família procede, mesmo as vendo, tendo conhecimento que aquilo não é bom, mesmo às vezes tendo conhecimento que a família inteira andou a vida inteira naquele procedimento e nunca tiveram vitória. Mas se esses quiserem lembrar do Senhor, Deus ainda é capaz de mudar a vida desse jovem. Porque às vezes a família está tão voltada numa idolatria, está tão voltada em uma maneira de viver, que aquela criança que está nascendo, aquele adolescente que está se formando, ele já tem o chamado de Deus na vida. E por ele botar o chamado de Deus na vida, Deus vai mostrando para ele coisas diferentes. Deus vai mostrando para ele coisas que não mostrou para o pai, que não mostrou para a mãe. E aquele jovem pode ser um grande valente de Deus. Eu sei que eu estou falando com jovens aqui hoje, de várias faixas etárias de idade. Eu quero te dizer: não importa qual o caminho que a sua família está seguindo, não importa qual é o caminho que talvez você já nasceu conhecendo ele. Se você se lembrar de Deus na sua juventude, Deus tem um caminho de vitória traçado para a tua vida. Deus tem um caminho de vitória traçado para você, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. A Bíblia diz que como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus maior do que os nossos. E olha para você ver, o exemplo que eu quero tomar aqui hoje é o exemplo de Daniel. Quem é que foi Daniel? Daniel foi um rapaz que foi educado. Diga glória a Deus. Ele foi educado pela sua família em obedecer a Deus. Ele foi educado desde criança
falar, que tem olhos, mas não podem ver, que tem ouvidos, mas não podem ouvir. Esses são condenados pela Bíblia. Alguém pode entrar aqui hoje e pode dizer: irmã, engraçado, eu não vejo nenhuma imagem aqui dentro desta igreja, porque quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que nós não podemos adorar a deuses feitos de madeira, nós não podemos adorar deuses feitos de pedra, deuses feitos de barro. O único Deus que nós adoramos é aqueles que muitas pessoas não conseguem ver, mas a gente sente que Ele está do nosso lado. É um Deus invisível, mas é um Deus que é real. E enquanto eu prego, Ele está indo do meu lado, Ele está aqui do meu lado, Ele está no meio desta igreja, porque Ele vive e está vivo para sempre à destra do nosso Pai. A Bíblia nos conta que o judeu não adorava deuses, e todas as vezes que um judeu queria se rebelar contra Deus, ele levantava uma imagem de escultura, e aquilo era considerado uma abominação, era considerado um pecado gravíssimo. Todas as vezes que um judeu, por que judeu, irmã Isabel? Porque quando o Senhor chamou a Abraão, o Senhor disse: Abraão, sai da sua casa e sai da sua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação. Quem já escutou essa palavra alguma vez? Sai da sua casa, da sua parentela, porque eu farei de ti uma grande nação. O pai de Abraão era um grande fabricador de deuses. Porque, meus irmãos, olha para você perceber, quando o Senhor tirou Abraão da casa do seu pai, Abraão não poderia continuar naquele lugar de idolatria. Alguém que quer portar uma glória de Deus, alguém que quer portar algo especial de Deus, ele não pode ficar aonde há sujeira, ele não pode ficar aonde há contaminação, porque Deus é santo. Só Ele é santo 3 vezes. A Bíblia diz que Isaías viu uma visão e ele viu que serafins que voavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra santo é aquele que não tem contaminação. A palavra santo é aquele que não tem imundícia. E agora Deus vai lá na casa de Ur, ou seja, na casa de Abraão, em Ur dos Caldeus, que é lá na Mesopotâmia. Eles tinham costumes tão terríveis que até o costume de ter 2 mulheres saiu dos caldeus. Deus nunca permitiu o homem ter 2 esposas, mas os caldeus tinham essa maneira, então eles estavam cheios de coisas estranhas. E a voz de Deus foi lá e falou a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela para a terra que te mostrarei. Abraão saiu da casa do pai, mas nesse sentido que eu digo, ele deixou tudo e foi para o deserto de Canaã. E alguém pergunta: irmã Isabel,
Alguns judeus começaram a sair da presença de Deus. E sabe o que aconteceu? A cidade foi invadida. E quando a cidade foi invadida, o templo religioso foi destruído. Teve 3 invasões dentro de Jerusalém. A primeira invasão, eles entraram, claro que teve anos diferentes, mas foi invadido durante 3 vezes. Entraram na casa dos judeus e fizeram mortes. Fizeram ali, meus irmãos, catástrofes no meio dos judeus. Alguns foram mortos, foram assassinados. Terceira vez entraram também na cidade, levando a riqueza da cidade. Na terceira vez, ou seja, na segunda entraram, destruíram a cidade. Na terceira vez, entraram no templo e pegaram todas as coisas preciosas do templo. E sabe o que a Bíblia nos conta? Que agora todos os judeus estavam sem lugar para adorar, porque eles estavam passando por uma verdadeira perseguição. Mas era algo permitido pelo próprio Deus. E agora Daniel, quem invadiu Jerusalém eram os babilônicos. Os babilônicos levaram agora alguns jovens judeus para a Babilônia. E no meio desses jovens que foram levados, lá estava Daniel. Diga Daniel. Fala esse nome pelo menos 2 vezes. Diga Daniel. Diga Daniel. Quando Jerusalém foi invadida, a Bíblia nos fala que os soldados babilônicos pegaram alguns jovens e levaram para a Babilônia, sem olhar nome, sem olhar quem era. Claro que tinha que ser jovens de boa aparência, tinha que ser jovens nobres, jovens que já haviam estudados para servir em Babilônia. Só que não era um tratamento bom. Daniel não foi levado com um tratamento VIP. Vamos para lá. Lá você vai ter bolsa de estudo, lá você vai fazer faculdade. Não, ele foi tirado como um escravo de Jerusalém. Ele foi tirado como alguém junto com outros homens para servir em Babilônia. Segundo historiadores, o caminho de Jerusalém a Babilônia dava mais ou menos 5 dias de viagem. E esses 5 dias de viagem, eles não iam em um ônibus com ar-condicionado. Eles não iam, meus irmãos, em uma carruagem com um cavalo bonito. Eles não estavam indo sobre penas, abanando sobre eles por causa do calor. Eles estavam sendo levados da pior maneira possível. E Daniel está naquela carruagem que está sendo levado para a Babilônia. Só que o que eu acho interessante, que muitas pessoas morreram dentro de Jerusalém na hora que os babilônicos invadiram a cidade, mas Deus guardou aquele rapaz. Olha para cá, porque Deus tem uma palavra não só para os jovens. Não importa qual é a catástrofe ou o problema que chegue na tua casa ou na sua vida, se Deus tiver um plano na tua vida, você vai sobreviver vivo para entender o propósito de Deus na tua vida. Você vai sobreviver para entender que Deus me salva, Deus livra, Deus protege. Levanta a mão e dê glória para Jesus. Porque o sofrimento chegou, mas ele poderia ter sido assassinado. Poderia ou não poderia? Só que ele não foi. Ele foi colocado entre uma junta para ser levado para outro lugar. Talvez alguém que está aqui, ou algum jovem que está aqui, você está dizendo, irmã Isabel, acontece cada coisa difícil, mas olha, 2017 você ainda está de pé. Quantas pessoas já passou tantas coisas terríveis na vida, e talvez você disse, dessa daqui eu não escapo, dessa situação eu não saio vivo. Eu quero que você seja grato pelo menos de uma coisa: o problema chegou na tua casa e chegou até na tua família, mas você está sentado aqui hoje para entender que as misericórdias do Senhor é a causa de você não ser consumido. As misericórdias do Senhor é a causa de você estar de pé. As misericórdias do Senhor é a causa que Deus está preservando. Bata no peito e diga, eu sou preservado por Deus. Não tem gente que nem colocou a mão no peito e diga, eu sou preservado por Deus. Não interessa se o inimigo está de olho na tua família. Não interessa se já tem
escravidade, mas Daniel chegou lá em Babilônia. E quando ele chegou em Babilônia, sabe o que ele viu lá? Um lugar que podia adorar vários tipos de deuses. Segundo historiadores, Babilônia tinha quase 3.000 deuses. Como que um rapaz que só aprendeu a adorar o Deus vivo, agora chega em um lugar que você pode adorar qualquer coisa? É como se ele saísse aqui, um exemplo, do Rio Grande do Sul, do Brasil, porque o Brasil é considerado um país cristão. É como se ele saísse do Brasil, onde tem igreja em cada esquina, e chegasse agora lá na Índia, aonde se adora rato, aonde se adora uma vaca, aonde se adora qualquer tipo. A gente viu até um templo só de macacos. Os macacos são adorados lá. Mas Daniel agora, quando chegou lá em Babilônia, ele viu que se adorava todo tipo de deuses. E ele poderia aderir àquela nova etapa de vida. Ele poderia acatar aquela nova ideia para ele. Afinal de contas, sabe onde estava o pai e a mãe de Daniel aqui? Assassinados. Quando os babilônicos entraram em Jerusalém, mataram homens e mulheres. Alguns pais viram as suas filhas sendo estupradas pelos babilônicos, e eles, correndo para salvar as suas filhas, eram mortos. As mães, homens, vendo as suas esposas sendo mortas. Foi uma guerra terrível. Daniel saiu de Jerusalém, não foi com uma malinha 360 giro, não. Ele não saiu lá com, como que eu posso dizer, com a mamãe dizendo: filhinho, vai, porque lá tem uma oportunidade de vida. Ele saiu de uma cidade santa, trazendo tristeza na alma, porque os seus pais haviam sido assassinados, trazendo tristeza na alma, porque o lugar de adoração estava agora destruído. E ele poderia chegar em Babilônia e pegar a dificuldade e fazer dela uma revolta. Tem jovens que estão na igreja, e ele pega qualquer problema, ao invés dele ser edificado em cima deste problema, ele usa esse problema para se tornar um rebelde na igreja. Tem jovens que, por qualquer motivo, ao invés dele pegar uma situação adversa e usar ela como escada para subir, ele pega aquela situação e coloca uma pedra no caminho dele, e ele fala: ninguém vai remover essa pedra, eu não vou cantar mais, eu não vou pregar, eu não vou à igreja. Às vezes até o problema não é na igreja, o problema é a separação dos pais. Às vezes acontece do jovem ver os seus pais se separando. Às vezes acontece do jovem ver a sua mãe ou seu pai não podendo dar aquele curso que ele queria. Talvez o pai e a mãe não tendo aquela condição de bancar a ele como queria. E talvez ele se torna o quê? Um jovem que ele se sente diante do problema. Alguém que fala: eu vou parar de servir a Deus, porque minha mãe não faz o que eu quero, meu pai não faz o que eu quero, meu amigo do lado tem aquilo, a minha amiga do lado tem aquilo outro. Às vezes eu já vi pessoas brigando com Deus simplesmente por alguma coisa material. Só que Daniel não. Quando ele viu seus pais assassinados, ele chegou em Babilônia e poderia falar: quer saber, em Jerusalém eu era crente, Babilônia, sou crente não. Ele poderia chegar em Babilônia e falar: lá em Jerusalém eu orava. Mas o que adianta orar se Deus permitiu os babilônicos matar meu pai e minha mãe? O que adianta eu orar se Deus permitiu a destruição chegar lá na minha vida? Só que Daniel não sabia que as dificuldades que chegam hoje, para uma honra vir amanhã. Eu acho que você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. As dificuldades que chegam hoje, para que uma exaltação chegue amanhã na tua vida. As dificuldades que chegam hoje, para que amanhã chegue uma resposta de Deus na tua vida. Imagine você, moça. Você hoje tem dificuldade talvez para fazer um curso, uma faculdade. Se a sua mãe te desse tudo, talvez você nem queria estudar. Sabe por que você está tendo dificuldade para realizar sonhos? Para amanhã alguém olhar para você e não falar: só conseguiu porque é filhinho de papai. Sabe por que hoje você está suando a camisa? Para alguém não falar: fulano só estudou porque o pai dele
Misael, Azarias e Ananias. Daniel chegou em Babilônia e viu que lá podia fazer tudo errado. Eu já viajei para a Jamaica, para a América Central, e na Jamaica se faz uso da maconha tranquilamente. Meus irmãos, é droga, na verdade eles não veem como droga, mas eu olhava para um lado e via as mulheres vendendo salgado e fumando maconha. Eu vejo as pessoas vendendo roupa fumando maconha. Você vê a estampa da erva. Eu fui na farmácia na Jamaica, lá em Kingston. Eu via óleo de maconha para passar no corpo. Eu via vitamina como se fosse cereais para colocar na comida de maconha. E aí você chega e alguém fala, mas aqui tudo é normal. Mas se você tem uma consciência que a maconha, ela come o seu neurismo, você não vai chegar lá e vai fumar porque é normal. É como se Daniel chegasse hoje, meus irmãos, em um lugar e pudesse fazer tudo. Porque Babilônia você podia beber, Babilônia você podia adorar qualquer Deus, Babilônia você podia fazer qualquer coisa. Pensa no mundo que você pode fazer qualquer coisa. Eu te digo uma coisa, quem faz tudo que o mundo oferece, ele não vive muito. Olha para você ver, tem uma pesquisa que diz que essa geração de 15 anos para cá, eles morrem entre os 12 e os 25 anos de idade. Os jovens não estão passando essa fase das 12 anos aos 25, por quê? Porque são jovens que estão abraçando tudo. São namoros, meus irmãos, que não podem ser. Você vê moças tão novas que têm gravidez indesejada. Você vê jovens tão novos com 15, 16 anos tendo uma vida como se um adulto pudesse ter, bebendo, frequentando baladas. Você vê jovens por aí fazendo de tudo, e alguém olha e você acha que esse jovem que bebe, que fuma, que se prostitui, que vai pra balada na sexta e só volta em casa no domingo, você acha que esse jovem, ele vai ter uma vida forte? Você acha que esse jovem vai ter alguma firmeza? Não. Você pode ter certeza que se ele provar muito rápido da prostituição, ele vai aderir à AIDS. Se ele provar muito das drogas, ele pode aderir até mesmo em virar, como eu posso dizer, sofrer por um problema por causa das drogas. Um jovem que talvez não usa droga, mas que também não se prostitui, mas gosta da noitada, ele não vai ter força para estudar, ele não vai ter força para pensar em outras coisas. É por isso, meus irmãos, que eu digo uma coisa: quando Deus coloca uma palavra para o jovem e diz para o jovem para lembrar do Senhor, não é porque Deus não quer que você curta a sua vida. Você pode ser um jovem cristão que se divirta, você pode ser um jovem cristão que tenha um namoro saudável, você pode ter um jovem cristão que namore, que noive, que case, mas uma coisa você tem que entender: eu posso fazer isso tudo do Deus, porque tudo que o diabo me oferecer, ele só tem três funções: me matar, me roubar e me destruir. Mas quem quer ficar na presença de Deus, levante a mão para cima e dê glória para Jesus, porque você pode fazer tudo dele, você pode se posicionar perto dele, só depende de você. Você vê aí, você fala, mas a minha amiga lá, ela vai para balada e ela chega lá na escola falando que foi muito bom. Não foi nada. Bom foi para você que dormiu a noite toda e acordou e sua mãe ainda fez um café com leite para você. A sua amiga voltou da balada e diz: eu curti muito. Curtiu foi você que ficou com teu pai e com a tua mãe, porque não é sempre que você terá eles. Eu quero te dizer, não tenha inveja do mundo, porque o mundo te dá com a mão, mas ele só quer levar a sua alma. Só que ele não sua alma. Daniel chegou em Babilônia e podia fazer tudo. Não foi só eles que foi. Foi Daniel, Misael, Azarias e Ananias, 4. Mas não foi só 4 para Babilônia, foi muitos. Mas a escolha de ser diferente são de poucos. Você acha que deve ter sido? Eu não me recordo. Se o meu esposo lembrar, talvez ele pode me dizer, que a gente estuda muito isso. Mas eu creio que foi mais de 4.000 jovens. Eu creio. Mas pensa, só 4 é que decidiram ser santos.
E eu quero dizer para os jovens que estão aqui, a decisão de ser fiel a Deus é pessoal. A decisão de dizer não é pessoal. Tem pessoa que não sabe nem mesmo defender a fé que ele tem. Aí alguém fala para ele: por que você não faz isso? Aí ele fala assim: porque a minha igreja não deixa. Será que isso é a resposta? Alguém já riu porque isso é verdade. Mas por que você não faz isso? Ai, porque senão meu pastor não vai deixar eu cantar lá na frente. Por que você não faz isso? Ah, porque a minha igreja ela é difícil, entendeu? Não, não é porque é difícil, é porque você é cristão. E o cristão, ele não vai passar a eternidade na terra, ele está se preparando para morar no céu. E lá só entra quem é santo. Não tenha vergonha de dizer que você é um salvo. Não tenha vergonha de dizer que você é um jovem cristão. Porque um jovem hoje, sábado, que está por aí na balada, talvez você passa e vê ele curtindo, bebendo, fumando. Parece que ele está ótimo, né? Mas quando ele deita e coloca a cabeça lá no travesseiro, ele sente vergonha. Vergonha de coisas que a mãe dele nem imagina que ele faz. Vergonha de coisas que ela tem vergonha, que fez sem pensar e está envergonhado. Então não sinta vergonha do mundo. Aonde quer que você chegar, declare que você é um instrumento de Deus. Declare que você é um jovem fiel a Deus. Levante a sua mão e glorifique a Deus por isso. Porque enquanto você ora a Deus, Deus te honra. Enquanto você exalta, Deus te exalta. Enquanto você testifica de Deus, Deus testifica de você. Aí Daniel chegou lá, sabe o que aconteceu? Ele falou: não, nós não vamos fazer o que Babilônia nos oferece. Não vamos adorar deuses estranhos. Nós não vamos fazer tudo isso porque lá em Jerusalém nossos pais não ensinaram para nós assim. Nós conhecemos o Deus vivo. Mas engraçado, em Babilônia não tinha um trono para Deus. Em Babilônia não tinha uma igreja para o Deus de Daniel. Mas sabe o que Daniel fez? Ele não podia voltar para Jerusalém, mas ele trouxe Jerusalém para Babilônia. Como, irmã Isabel? Ele veio para Babilônia, mas não esqueceu o que aprendeu em Jerusalém. Alguns jovens não podem estudar em faculdades, porque quando ele chega no meio dos grupos, ele esquece qual é a identidade dele. Alguns jovens não podem sair de uma cidade pequena para uma grande. Por quê? Porque é ele chegar e ele se perder. Alguns jovens, Deus não abre algumas portas para eles. Não é porque Deus não te ama, é porque Deus sabe, se abrir essa porta para você, Ele vai perder você. Você não vai lembrar que você é um jovem cristão. Ele não olha, meus irmãos, o lugar mais difícil para você ser cristão é em uma cidade grande. O lugar mais difícil para você ser um cristão é uma faculdade. Sabe por quê? Lá na faculdade tem droga. Nós moramos na rua debaixo de uma universidade lá em São Paulo. E quando eu e meu esposo está vindo de carro, em frente à faculdade tem um bar. E você vê jovens se drogando, jovem bebendo. E se um jovem cristão entrar naquela faculdade e ele não vigiar, ele vai pensar que aquilo é normal. Ele vai achar que aquilo é da natureza. Ele vai achar que aquilo é a vida do jovem. Você pode perceber que na faculdade é difícil você ser cristão. Eu conheci uma irmã no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, quando eu estava evangelizando, que ela falou: Isabel, é difícil ser uma crente na faculdade. Porque lá na faculdade, se você for com a mesma saia que você foi segunda-feira, eles falam com você. Se você for com a mesma blusa que você foi terça-feira, eles vão caçoar de você e vão dizer: você não tem outra blusa para mim? Você já vem com essa terça-feira. E aí é onde muitos jovens começam a dizer, chegam em casa e se revoltam com o pai porque o pai não tem dinheiro. Chegam em casa e se revoltam com a mãe porque a mãe não tem dinheiro. E às vezes se revolta até com Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você: você pode não ter um pai que tem dinheiro, você pode não ter uma mãe que tem dinheiro, mas se você tem educação, se você tem saúde, se você tem o conhecimento de Deus, Ele já te deu herança que o dinheiro
Babilônia. Eu quero te dizer, seja cristão aonde você for. Não seja cristão só em Bagé. Seja cristão lá em outro lugar que você for. Se você sair daqui e for morar em Porto Alegre, seja cristão em Porto Alegre. Se você sair de Porto Alegre e for morar em Passo Fundo, seja cristão em Passo Fundo. Se você sair e for para Santa Maria, seja cristão em Santa Maria. Carregue a sua identidade por onde você passar. Porque a Bíblia diz: aquele que me honrar, eu honrarei. Mas aquele que se envergonhar das minhas palavras, eu me envergonharei deles. Daniel começou a orar dentro de Babilônia. Mas engraçado, quantos jovens ainda oram? Levante as mãos. Você tem vergonha de orar? Orar na hora da comida, orar quando levanta de manhã. Eu vou te dizer uma coisa, eu já viajei em 31 países e a terra está consumida de muçulmano. Um dia eu lá, Marrocos é normal porque é a terra deles. Mas eu já estive em lugares que o muçulmano ele ajoelha no aeroporto. Olha, com um anel de ouro, com um anel com pedra preciosa. Ele coloca o tapetinho dele, eles colocam uma pedrinha, a maioria tem até uma marquinha escura aqui, ó. Coloca uma pedrinha em ouro, ó, para a mão para cima 7 vezes, no aeroporto cheio. Eu vou te dizer uma coisa, eles não têm vergonha. Mas nós cristãos, jovem cristão, às vezes ele tem vergonha de fazer aquela oração dele. Mas eu te digo, não se vergonha não. Porque quem criou essa terra não foi Maomé, foi o Deus que você serve. Quem criou essa terra foi o Deus que você serve. Foi Ele que criou essa terra. Mas vamos lá. Daniel começou a orar. E orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Só que quando chegou em Babilônia, o rei começou a mudar a alimentação. Preparou para ele, olha para cá. O rei queria que eles comessem na mesa. Então eles tinham que estar habituados com a culinária de Babilônia. O judeu não comia carne de porco. O torresminho que a gente gosta lá em Minas Gerais, eles não podiam comer. Porque judeu não come carne de porco. Quem sabia isso? Não que seja pecado, pode comer. Mas na religião deles não comia. Tanto que o filho pródigo chegou numa situação tão deplorável que ele foi ficar entre os porcos. E aí está a maior humilhação de um judeu. Não é comer a comida dos porcos, mas é ficar perto dos porcos. E agora, Daniel chegou ali, tinha carnes que na cultura judaica não podia comer, mas na mesa do rei da Babilônia comia. Lá em Jerusalém, Judá, não se tomava vinho. Você vai ver algumas partes da Bíblia que fala do vinho, mas não é do vinho, é o suco da uva, às vezes, para curar uma enfermidade no estômago. Mas não era de um cristão ficar bebendo, tanto que Paulo disse: e não vos embriaguemos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas lá, sabe quantos anos Daniel tinha aqui? 16 anos. Então eles iam ser treinados 3 anos, vocês são 16, 17, 18, 19. 3 anos comendo do manjar de Babilônia. 3 anos comendo daquele alimento. Só que Daniel falou: eu não vou comer, eu não vou beber. Olha, a culinária queria ser trocada. Chegou lá e trocou o nome deles também. Daniel não podia ter o nome judaico. Então trocou para Beltesazar, que é o nome babilônico. Misael, a Bíblia diz que Misael, Azarias e Ananias foi trocando para Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha para você ver como que lá no mundo a sua identidade é trocada. Se a sua mãe ensina que você não deve fazer isso ou aquilo, lá no mundo você pode. Afinal de contas, se você não faz, você é brega. Você entende que droga faz mal ao corpo, à mente e à sociedade. Mas lá fora você aprende lá que você pode usar, porque cada um toma conta da sua vida. Quantos? Olha para cá, diga glória a Deus. Daniel, que era para ser trocado o nome, era para ser trocado também a alimentação. Mas sabe o que ele colocou no coração?
não se contaminar. Eu vou dizer uma coisa: saia desse lugar colocando no coração: eu não vou fazer tudo que lá fora está me oferecendo. Eu não vou fazer, irmãos. O negócio está tão sério que até para você comprar roupa, você já compra a calça rasgada. Quem já percebeu isso? Onde parece que o cachorro avançou e rasgou sua calça toda. Mas é moda, e é 60, 70, 150, 300 e vai embora. Você vê, o diabo está tão querendo matar as pessoas que já é expressa a imagem da caveirinha. Quem já percebeu? Você vai nas lojas, a moleque que você está calçando tem a imagem de uma caveira, a blusa tem imagem de caveira. Quem já percebeu essa moda? Levanta as mãos, gente. Ô, gente, há uns 15 anos atrás, sinal de caveira era sinal de perigo. Era sinal afasta porque, como diz o mineiro, o trem é ruim. Afasta porque não presta. Hoje, o mundo está tão voltado ao pecado que tudo que o mundo está lançando na moda, quem patrocina é o próprio adversário. Você pode perceber que está anunciando lá um chinelo, mas tem que ter uma mulher pelada do lado. Mas não vai calçar, não é o pé? Por que ela está nua lá do lado? Você vai ver que tem uma publicação de uma certa bebida alcoólica. Aí tem aquela gotinha que está escorrendo assim, ó. Diga: queima, Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, queima, Jesus. Tem aquela gotinha escorrendo no copo lá da cerveja para você. Ai, será que esse negócio não é bom? Mas eu vou te dizer uma coisa: o mundo está trabalhando para o inimigo. Não fica pensando que o mundo vai melhorar, não. O mundo jaz do maligno. A moda é roupa curta, mostrando o corpo. As moças não têm mais pudor aí fora. As moças andam de qualquer maneira. As músicas chamam as mulheres de cachorra, de cadela. Chama as mulheres de qualquer coisa. Não aceita isso não, minha irmã. Você é a ovelha, e quem é o teu pastor é Jesus Cristo. Levante a mão e diga glória a Deus. Não aceita isso não. É umas roupas tristes, é umas coisas tristes, tudo mundano. Os jogos que tem aí, olha para você ver. Esses dias tinha um jogo que estava aí na mídia, que o último desafio era o suicídio. Aí eu te falo: será que Deus está no meio disso? Ou quem está no meio disso é o Deus da Babilônia? Jovens mortos, jovens em estados difíceis. E o que nós queremos trazer aqui para os jovens, irmãos, que vale a pena servir a Deus dentro da igreja. Vale a pena, você não é proibido ser feliz. Agora, se você acha que ser feliz é usar droga, é andar pelado, é andar de qualquer maneira, só depois de algum tempo você vai ver que foi a pior escolha da tua vida. Aí Daniel começou a dizer: nós não vamos comer essa comida. Aí chamou o cozinheiro e falou: dá para fazer para nós legumes? É 3 anos que a gente tem que comer carne, vinho, essa comida, né? Mas dá para nós 10 dias comendo só legumes, e vocês vão ver se o nosso rosto não fica melhor. Aí, se depois dos 10 dias vocês verem que nós ficamos bem magrinhos, a gente pode até ver o que a gente faz. Começar a comer legumes. Eu não estou dizendo que o jovem cristão só deve comer cenoura, tomate, nada disso. Eu estou dizendo que a comida daquele jovem que serve a Deus é uma comida mais leve. Quando alguém te oferecer coisa pesada, fale: eu gosto de coisa mais leve. Quem vai poder responder isso, diga glória a Deus. Aí alguém vai dizer: mas você é fraquinho. Fale: eu sou fraquinho na carne, mas no espírito eu estou crescendo, estou recebendo, estou cheio, estou renovado. Para finalizar, os 10 dias comendo legumes. Irmãos, quando deu 10 dias, talvez fez até um teste de força, né? Ô, Misael, Azarias, Ananias e Daniel, pega essas caixas de som aqui. Os meninos estavam mais fortes. Olha, olhavam para aqueles que estavam bebendo todas lá e comendo a comida do rei, estavam tudo abatidos.
abatido, mas Daniel e seus companheiros estavam com um semblante melhor. Até que o cozinheiro falou: a comida vai continuar desse jeito, tá bom? E vocês podem seguir com essa culinária, porque vocês vão crescer muito nesse lugar. Mas é engraçado, ser fiel a Deus não resplandece só na igreja. Irmãos, Daniel chegou como escravo, mas ficou entre o terceiro presidente de Babilônia inteira. Ele era um dos mais importantes. Os reis tomavam conselhos de Daniel. Quando tinha algum problema, alguém dizia: vai atrás de Daniel, porque ele tem a interpretação. Vai atrás de Daniel, porque ele sabe. Agora, para fechar isso daqui, sabe o que aconteceu? Daniel continuou orando. Orar não é só para você passar na prova. Orar não é só para Deus preparar um namorado. Orar não é só para você conseguir emprego. Orar tem que ser o seu padrão de vida. Diga glória a Deus. Orar tem que ser o seu padrão de vida. Daniel ficou conhecido lá em Belém. Ficou grande, famoso. Aí os homens queriam acusar Daniel. E Daniel não parava de orar. Então levantou uma lei: dentro de 30 dias não pode adorar outro Deus. Isso para Daniel era uma luta. Daniel continuou orando. Jogou Daniel dentro da cova dos? Jogou Daniel dentro da cova dos? Sabe quantos anos que ele tinha? 84 anos de idade. Como que uma escolha de um jovem com 16 pode refletir aos 84? Quem é bom de matemática vai fazer a conta. De 84 para 16. De 16 para 84. Como que uma escolha, vai lá, irmã Lélia. Como que uma escolha de um adolescente pode livrar um senhor da cabeça branca de dormir num hotel diferente? Porque lá não tinha... Como que chama o pessoal que era? Não tinha lá, não era camareiro, não tinha lá, era leão. Não tinha lá alguém para... O hotel que Daniel dormiu foi um hotel que era uma cova de leões. Os leões não comiam todo dia, ficavam famintos, para quando a carne chegasse não sobrasse nada, para nem precisar limpar lá dentro. Quantos anos? 68 anos. Daniel falou: eu não vou comer, não vou adorar outros deuses com 16 anos. Um dia o Senhor falou: você se lembrou de mim novinho, né? Então quando você não tiver mais força, eu vou se lembrar de você. Aí Daniel caiu na cova. E quando Daniel caiu na cova, eu quero te dizer uma coisa. Lê o capítulo 6 de Daniel. Daniel não orou. Você não vê Daniel falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo livre. Ai, Senhor, eu fui fiel. Não. Ele chegou lá e ele sabia que ele tinha depósito. Quem ora quando pode, na hora que ele não pode, ele vai viver pela graça. Se você orar quando você pode, se você orar quando você tem saúde, quando você estiver doente, a graça vai te abraçar. Quando você vir para a igreja, quando as suas pernas têm força, quando você não tiver força, a misericórdia vai te alcançar. Faça hoje, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Daniel foi um profeta que teve visões tão profundas, que a Bíblia vai dizer no capítulo 12, versículo 13: tu, pois, Daniel, vai até o fim.